aqui é Priscila Daledoni e estamos aqui para mais um vídeo. Um vídeo bem difícil de ser gravado pela profundidade da obra e pela angústia que essa obra me gerou. Estamos falando de Vozes de Chernobyl, de Svetlana Alexievich. É a história oral do desastre nuclear. Por que história oral? Porque é uma narrativa de vozes. Então, o que a Svetlana fez? A Svetlana foi conhecer as testemunhas, pessoas simples, pessoas que contam suas próprias histórias e, portanto, são talvez as mais confiáveis para a gente acreditar no que aconteceu realmente no desastre nuclear de 26 de abril de 1986. Como foi um desastre nuclear anterior ao meu nascimento, talvez? Embora eu já soubesse da existência dele, da gravidade dele, eu nunca tinha parado para pensar, para refletir sobre o que aquilo significava para aquelas pessoas, para todo um país. Todo um país que eu digo não é nem a Ucrânia, que Pripyat, que é a cidade onde se localizava a usina de Chernobyl, fica na Ucrânia, mas o vento levou a radioatividade praticamente toda para o país vizinho, que é a Bielorrússia, ou Belarus, como se diz hoje. E esse país foi devastado. As pessoas passaram a viver uma nova vida, uma nova realidade. E essa narrativa polifônica de várias vozes nos traz não só a história narrada por outra pessoa, por um historiador, por um crítico, pela televisão, pela mídia de maneira geral, mas aquelas pessoas que viveram e estão vivendo esse grande problema. Porque até hoje nós ainda não temos noção da gravidade que foi Chernobyl, de quanto que as pessoas foram atingidas e ainda serão atingidas por isso. É interessante que o próprio povo de Chernobyl se autodenomina povo radioativo. Eles sofreram muita discriminação saindo da Bielorrússia, indo para outros lugares, ou até mesmo dentro da Bielorrússia, em alguns locais menos atingidos. As pessoas não queriam proximidade, as pessoas tinham medo da contaminação. Então, assim, tem casos relatados na obra, porque a obra são vários relatos da pessoa que trabalhou na usina, quer dizer, essa não, de parente de quem trabalhou na usina, até pessoas que sofreram bem diretamente as consequências. Mas a gente tem um relato de crianças que saíram num trem para outros lugares e as pessoas fugiam dessas crianças. Crianças iam para a escola e os coleguinhas não queriam fazer amizade com elas. Se hoje o problema do bullying é grande, nessa época então era absurdo. Foi absurdo o que aconteceu. E a irresponsabilidade das autoridades também diante dessa situação, porque o governo negava qualquer problema naqueles lugares. As pessoas diziam, a gente tinha ainda, né, o finalzinho da União Soviética, a gente tinha, então, pessoas dizendo que estava tudo bem, que quem tinha que morrer já tinha morrido, por exemplo. E de repente eles começaram a ver que muitas pessoas estavam tendo complicações muitos anos depois de Chernobyl. E vários lugares ali próximos, ou até relativamente próximos à usina de Chernobyl, a Pripyat, tiveram que ser desabitados. Pripyat não existe mais, não existe habitação, porque o que se planta é contaminado, o leite das vacas que se tira é contaminado porque as vacas são contaminadas. E a gente também tem uma questão de explicar para aquelas pessoas que sempre viveram naqueles locais que simplesmente elas não podem mais viver lá, que elas não podem consumir aqueles alimentos que a terra delas fornece. Algumas pessoas saíram de lá pensando que voltariam em breve, deixaram até os animais de estimação, morreram de forma horrível, deixaram as roupas, os móveis, tudo que você possa imaginar. E a gente vê uma população que passou a não saber mais o que era o mundo, o que fazer com esse mundo. E isso me lembrou muito a gente na pandemia, que foi como eu comecei o livro, falando, a gente passou agora, tô falando de 2020, 2021,
a descobrir um mundo até então desconhecido, uma realidade que nós jamais pensaríamos que passaríamos por ela. E ela tá aqui e a gente obrigatoriamente tem que se adaptar. Só que isso que a gente está vivendo hoje não chega nem aos pés do que viveram as pessoas em 1986 até hoje. Então, é de ficar arrasado. E principalmente com essa narrativa vindo das próprias pessoas, elas contando as suas histórias, a gente fica mais deprimida ainda. Eu assisti a uma entrevista com a própria Svetlana, ela contando assim sobre as conversas dela com essas pessoas, como é que era. E tudo deve ter sido muito profundo mesmo para a escritora. Ela demorou, acho que, mais de 7 anos para escrever o livro. Ela demora essa quantidade de tempo normalmente para escrever uma obra, como ela tem essa técnica, podemos dizer, da polifonia, de trazer as várias vozes. E a narrativa fica muito mais verdadeira, muito mais comovente, toca muito mais a gente. É interessante que nessa entrevista que eu assisti, a entrevistadora fala que Flaubert falava que ele era uma caneta humana e se referia a um discurso da própria Svetlana dizendo que ela seria uma orelha humana para escutar tudo aquilo e aí depois passar pro papel para que a gente pudesse ter acesso a todas essas histórias tão comoventes e tão importantes, porque é aquele incômodo, é aquele mal-estar que muitas vezes nós não queremos passar por eles, mas nós devemos, para nós sabermos o que acontece no nosso mundo, o que pode acontecer com a gente e para que a gente possa aprender com a nossa história. Foi de muita irresponsabilidade, muitos atos governamentais que são ditos aqui por especialistas. A gente tem, por exemplo, engenheiros daquela época que não conseguiram desvendar a gravidade também da situação. A gente tem membros da política que não conseguiram ler nas entrelinhas qual que era a grande problemática. E a Bielorrússia, ou Belarus, é um país que já passou por muitas dificuldades. Então eles tinham saído da Segunda Guerra Mundial, muito sofridos, eles tinham memórias terríveis dessa guerra. E eles descobriram que a radiação é a morte em um novo disfarce. Eu achei essa frase muito profunda, porque bombas, armas, soldados não resolveriam o problema da radiação. Eles teriam que arrumar um jeito de se reinventar dentro de uma situação já instaurada no país deles. E hoje eles vivem um regime ditatorial, assim, é um povo sofrido. É um povo que eu acho que a gente precisa olhar com mais carinho, mais empatia, maior empatia. E para mim foi muito importante essa leitura. É um relato completamente pessoal meu, que eu trago acerca desse livro, que eu acho que pode ser semelhante para você que está assistindo a esse vídeo agora, pra gente pensar mesmo. Então, é uma leitura necessária, é um mal necessário. A Svetlana ganhou o Nobel. Ela tem outras obras importantes, como, por exemplo, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. São narrativas bem impactantes. E eu sugiro, então, fortemente essa leitura por vocês. Se gostaram do vídeo, curtam, inscrevam-se no canal. Vou deixar o link para compra aqui embaixo também. Eu acho uma boa pedida. Leia tranquilinho, tomando um suco de maracujá para não ficar tão estressado. Chore um pouco, mas aproveite. Aqui é Priscila Doledoni. Até a próxima!